Bom dia e a paz de Deus para todos nós. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Eu gostaria de trazer uma reflexão bíblica para você nesta manhã. Gostaria, inclusive, que você acompanhasse a leitura do livro de Êxodo, capítulo 15, versículos 23 até o 27. Neste trecho podemos ler o seguinte: as águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Esta é a palavra que eu trouxe para reflexão nesta manhã de quarta-feira. E eu começo pela seguinte constatação. Quando a gente lê o livro de Êxodo, estamos no capítulo 15. Há 2 capítulos atrás, no capítulo 14, este mesmo povo que murmurou perante Moisés porque não tinha o que beber e como beber, porque as águas eram todas elas amargas, é o mesmo povo que foi liberto da escravidão do Egito e atravessou o Mar Vermelho. O capítulo 14 inteiro fala desta grande obra e proeza que Deus realizou na vida daquela população. O capítulo 15 começa, inclusive, com o cântico de Moisés e Miriam, dando graças e louvores ao milagre, à libertação que eles receberam do Senhor nosso Deus. Mas, muito brevemente, quando chegam as dificuldades, quando este povo sai da escravidão e conhece uma realidade ainda distinta daquela que durante tanto tempo eles tiveram que enfrentar, esse povo padece de conhecimento, de sabedoria, de resiliência e começa também a murmurar. É interessante porque o nome daquele lugar é chamado Mara, justamente porque ali as águas são amargas. Aqui podemos perceber pelo menos 2 coisas. Cada lugar é reconhecido por aquilo que é e por aquilo que tem a oferecer. Nós também somos reconhecidos pelas pessoas por aquilo que somos e por aquilo que temos a oferecer. Ao mesmo tempo, era inviável, pelo menos num primeiro momento, querer que aquelas águas que eram amargas se transformassem em águas doces. Porque ser amarga era a característica, a qualidade daquela água. E vendo isso, o povo que acompanhava Moisés começa a murmurar: que havemos nós de beber? Moisés, já no início da sua aflição perante aquele povo, clama então ao Senhor. E o Senhor lhe mostra uma árvore. É interessante porque Deus poderia fazer um milagre, mas o Senhor prefere mostrar
aonde estava o milagre, para que Moisés, como homem de Deus e como um grande líder disposto a assumir a responsabilidade por ter tirado aquele povo do Egito, se dá a incumbência de lançar aquela árvore sobre as águas, crendo que Deus faria, exerceria um grande milagre, de modo que aquelas águas se tornaram doces. Moisés também teve que acreditar no poder de Deus. Moisés precisou também lançar aquela árvore sobre as águas. Não sabemos se aquela árvore era pesada, se não era, mas Moisés fez o esforço de seguir a ordenança daquilo que Deus tinha lhe mostrado para provocar uma mudança na realidade que eles estavam vivendo. Deus mostra a árvore, mas coube a Moisés lançá-la sobre a água, para que o milagre pudesse ser feito. Talvez eu não precise nem dizer, que tantas vezes Deus nos mostra o que precisamos fazer para obter os nossos milagres, e muitas vezes nós não nos colocamos diante desse esforço de, utilizando daquilo que Deus nos mostrou, provocar o milagre na nossa vida. Muitas vezes esse milagre que Deus nos mostra começa com uma oração que precisamos fazer, com um estudo que precisamos levar, com uma caridade que precisamos conceber, com o desenvolvimento de alguma competência, seja emocional ou comportamental, que não temos ainda e que vai ser através desse desenvolvimento, dessa competência, que chegaremos a vivenciar um estado de bonança. Mas ali em Mara, Deus se utiliza de alguma forma da própria situação que ocorria naquele momento para deixar 3 coisas para aquele povo. Primeiro, o seu estatuto. Segundo, as suas ordenâncias. E terceiro, gerar desde ali um movimento de provação daquele povo. Então, em seguida, Deus se coloca em condição de abençoar todos que ali estavam, mas deixa claro que para que isso acontecesse, era necessário que todos ouvissem atentamente a voz do Senhor teu Deus, todos fizessem aquilo que era reto ou é reto diante dos seus olhos, de modo que todos possam inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos. A promessa de Deus é exatamente essa e permanece até os dias de hoje. Mas nós precisamos fazer o que é reto, inclinar os ouvidos a Deus e guardar os estatutos que Ele nos apresentou. Mesmo em meio às dificuldades, Deus nos ensina o que é a retidão. Mesmo diante das dificuldades, Deus quer que nós nos inclinemos perante Ele com os nossos ouvidos, porque nós só podemos fazer aquilo que é reto, uma vez que nós inclinamos os nossos ouvidos a ouvir o que Deus quer e concebe e determina para nós, de modo que a partir disso nós possamos guardar os estatutos que Ele nos deu. E qual é a promessa que Deus nos coloca na medida que cumpramos tudo isso? A promessa é que nenhuma enfermidade chegará até nós. Diferente do que tinha acontecido com os egípcios, que Deus enviou tantas pragas, tantas enfermidades, a promessa de Deus era não fazer o mesmo com aquele povo escolhido, com aquele povo eleito. E o Senhor deixa muito claro: pois eu sou o Senhor que te sara, e por isso mesmo assim farei. Quando cremos em Deus, mas também fazemos o que é reto, inclinamos os nossos ouvidos e guardamos os seus estatutos, as bênçãos de Deus estão todas sobre as nossas vidas, a começar pela libertação dele em relação a toda e qualquer enfermidade que possa abater tanto o nosso corpo físico quanto a nossa alma. Que nesse dia, então, nós possamos refletir
meditar nestas palavras e chegar a uma conclusão muito, muito bonita. Porque saindo de Mara, daquele lugar que inicialmente tinha tantas águas amargas e que não podia dar de beber aquele povo tão sedento, saindo de lá, Deus conduz eles para Elim, lugar este onde tinha 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E acima de tudo, Elim é o lugar onde eles puderam finalmente acampar e acampar junto das águas. Se no versículo 23 desse capítulo o povo chega perante aquelas águas e queriam se manter distantes delas, porque elas simplesmente não poderiam dá-los de beber, aqui, já no versículo 27, o povo encontra fontes de água que podem inclusive saciá-los e mais que isso, encontra fontes de água na qual eles possam se acampar em paz, em tranquilidade, sem murmuração, com a certeza de que a saída do Egito significava um lugar de bonança, um lugar de paz, um lugar de aconchego, um lugar de acampamento e de refrigério espiritual. 70 palmeiras fala exatamente desse lugar de descanso que Deus nos promete após cada uma das provações que nós somos submetidos. Que nessa quarta-feira e ao longo de toda essa semana a gente possa não mais murmurar, mas fazer o que é reto diante de Deus, inclinar os nossos ouvidos a Ele, guardar os seus estatutos, para que Ele possa nos tirar desse lugar de águas tão amargas e nos colocar em lugar com águas doces, que possam refrigerar a nossa alma e o nosso ser. Tenham todos um bom dia. Sigam o canal Gerações da Fé no YouTube. Estarei sempre compartilhando lá, na medida do possível, essas reflexões para todos vocês. Se inscrevam no canal e, se Deus tocar o seu coração, compartilhe, seja o vídeo ou o áudio dessa mensagem com todos aqueles que você achar que necessitam ouvir esta palavra. Fiquem com Deus, a paz de Deus e até uma próxima oportunidade.